Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é um enorme prazer receber você em mais um vídeo aqui do canal. Bem, resolvi fazer esse vídeo aqui de um tema que é extremamente necessário dentro dos nossos projetos. Métrica, medições. O que se mede, o que não se mede, o que é importante. Então, se porventura você quer conhecer um pouquinho mais das principais métricas dentro de um projeto e o que você tem que, no mínimo, fazer para poder controlar e melhorar o teu projeto, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, deixa eu fazer um pedido para vocês, que a gente cresce cada vez mais, e assim, eu assisto o Analytics e vejo que tem muita gente que assiste e não se inscreve. Aperta o botãozinho aí embaixo, não vai pagar nada e vai ajudar a gente bastante para produzir mais conteúdos para vocês. Se inscreve, dá aquele like, compartilha, ativa o sininho para os próximos vídeos você ser avisado. Compartilha mesmo com seus amigos de trabalho, com a sua comunidade de projetos. É muito importante para o nosso crescimento, tá bom? Bom, eu vou começar o vídeo e esse vídeo aqui eu tive a ideia de montar e vou listar aqui pelo menos 7 ou 8 métricas aqui que eu entendo que são importantes para a gente instaurar dentro dos nossos projetos, né? E aí depois eu vou gravar vídeos em separado explicando um pouquinho cada uma dessas métricas, como é que a gente faz a implantação e o que vai melhorar se a gente começar a medir isso. Eu queria começar o vídeo, antes de mais nada, falando uma frase que foi dita lá atrás pelo William Edward Deming, que é o criador do PDCA. Para quem não lembra, eu estou deixando um vídeo aqui em cima sobre o PDCA, que é o Plan, Do, Check e Act, né? O famoso PDCA. E o William Edward Deming lá atrás falou uma coisa extremamente importante, assim, ó, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não tem como ter sucesso se não se gerencia. Isso foi o que ele disse lá atrás. Então, assim, é importante a gente gerenciar, mas para isso a gente precisa medir. Para a gente medir, a gente tem que definir. Para a gente definir, a gente tem que entender. E a gente não vai conseguir sucesso se a gente não gerenciar o nosso projeto. Então, isso é o pilar básico para mostrar a importância, e eu estou falando de década de 60, tá? O quanto é importante a gente medir as coisas dentro dos projetos, para que a gente possa ter sucesso e fazer o famoso Kaizen, as melhorias contínuas, para a gente cada vez entregar mais e com mais qualidade. Bom, eu vou falar um pouquinho do que eu entendo que são as principais métricas que a gente tem que estabelecer dentro de um projeto. Existem outras, quero deixar claro para vocês, mas essas são as que eu vou destacar aqui e depois vou abordar isso separadamente. E outra coisa, não estou aqui fazendo nenhuma alusão entre Kanban, Scrum, o Lean. Eu vou abordar as métricas e cada um desses frameworks contribui um pouquinho para essas métricas. Então, independe se você está gerenciando o teu projeto em Kanban, em Scrum, seja lá em que você quiser, enfim, você pode aplicar e deve aplicar essas métricas. As principais métricas que eu entendo, vamos começar aqui, a primeira, que é um pouquinho, na realidade são duas, né? Que é o famoso lead time e o cycle time, né? De novo, eu não vou ficar explicando efetivamente o que são as métricas, vou dar um pouquinho do parecer do que significa, depois a gente vai gravar vídeos aqui. Aliás, deixa aqui nos comentários se você quer conhecer alguma dessas métricas com mais detalhe, uma priorização de backlog dessas métricas, e também se você quer que eu fale sobre alguma métrica que eu acabe podendo não citar aqui, que seja interessante, então compartilhe aqui o que você julga que poderia ser interessante eu também gravar um vídeo de alguma métrica dessa. Então vamos lá, lead time e cycle time, né? Uma diferença básica, o lead time e o cycle time é o tempo que se mede de uma user story, vamos entender como user story, de uma user story. O lead time, o fim dele é o done, né? Tanto do lead quanto do cycle. O lead time é quando o teu cliente pede. Ele pediu, entrou no backlog, começou a contar o lead time. O cycle time é quando você puxa do backlog e começa a colocar no teu sprint backlog, se a gente estiver falando de Scrum, ou se você move no quadro de uma, digamos assim, de uma raia, de uma coluna do quadro Kanban para outra, que é a do doing, que é a do desenvolvimento.
Então o cycle time é quando você se compromete com a história até quando você entrega, e o lead time é quando o cliente pede aquela história até o desenvolvimento. Você precisa medir isso, você precisa saber o tempo médio do teu cycle time e o tempo médio do teu lead time, ok? A segunda métrica que eu acho importante é o throughput, que é a vazão, é quanto eu estou entregando de histórias por um determinado período. Pode ser por semana, pode ser por mês, pode ser, enfim. Você tem que medir o quanto você está entregando. Para que isso? Qual é uma das grandes finalidades? E um detalhe, não confunda a taxa de entrega com produtividade. Produtividade a gente vai ver numa outra métrica um pouquinho mais adiante que eu vou falar ainda nesse vídeo. Mas é importante que você comece a medir a tua taxa de saída, o teu throughput, a tua vazão. Para quê? Isso ajuda mais tarde, e eu vou falar quando for do vídeo específico, na tua taxa de previsibilidade. Você vai conseguir prever, pelo menos do que tem no teu backlog, e com base naquele teu throughput, quando que você vai acabar todo o teu backlog, se o teu backlog estiver devidamente estimado. É importante, então, você instalar a métrica do throughput, que é a tua taxa de entrega, é a vazão que você tem dentro do projeto. Uma terceira métrica importante, isso está mais ligado um pouco no Kanban, mas enfim, é o WIP, né? O Work in Progress, né? É quanto de trabalho, né, que eu posso ter dentro de cada uma das fases ao mesmo tempo. Quanto que eu posso? Qual é o meu limite? Eu não posso exceder aquilo. Você tem que medir esse teu WIP. Você não pode exceder. Lembrando que na raia do Kanban, você sempre, né, a história do empurrar e puxar. É puxado, é um sistema puxado. Ele vem do final do quadro, ou seja, de done, para teste ou validação, ou para teste ou para desenvolvimento. Então você não pode, quando você move um card, né, da direita para a esquerda, você não pode voltar ele no quadro da esquerda para a direita. Você só pode puxar ele. Você não pode ir empurrando as coisas, como é no estoque. Lembra daquela estoque da aula de Lean? O vídeo de Lean que eu já gravei, que eu estou deixando aqui em cima. Você não pode gerar estoque, você não pode gerar sobrecarga de user stories numa determinada fase do fluxo, porque aquilo ali só atrapalha. O WIP, ele está muito ligado à lei de Little. Também estou deixando um vídeo aqui em cima sobre a lei de Little. E a lei de Little tem 3 variáveis. Tudo a gente vai dizer nos vídeos específicos, mas que é o próprio WIP, é o throughput e é o lead time. A gente vai falar da fórmula de Little, a gente vai falar como uma coisa impacta na outra, né? Quanto mais throughput, quanto mais lead time, quanto menos throughput, quanto menos lead time, como é que impacta isso dentro do WIP. Você precisa medir o WIP, trabalhos em progresso dentro do teu projeto. Isso é fundamental, você vai perceber que trabalhar com mais histórias ao mesmo tempo, que a história do paralelismo, né? Que a gente ouve muito, vai fazendo em paralelo, isso só atrapalha no teu throughput, só atrapalha na taxa de entrega. Então a gente vai ver isso um pouquinho mais, mas o terceiro que a gente está falando aqui é o WIP. Então vamos lá, lead time, cycle time, throughput e WIP, ok? O quarto que a gente precisa, a quarta métrica que a gente precisa implantar é o Work Item Age, ou o tempo de envelhecimento de um item, de uma user story. A gente precisa perceber quanto tempo ela está dentro do fluxo. E um detalhe, a gente só pode fazer tempo de envelhecimento de histórias não concluídas, ok? E isso está relacionado ao cycle time, não ao lead time. Não adianta ele pedir e você começar a perceber o tempo de envelhecimento. Pode, em algumas situações, fazer sentido. Por exemplo, quando se pede alguma coisa, quanto tempo ela já está no backlog, porque está contando o lead time, mas não é o mais comum. O mais comum é você ver o tempo de envelhecimento da história dentro e relacionado ao cycle time até antes dela ser concluída. Para depois que ela foi concluída não faz mais sentido, porque aí você está medindo propriamente dito o cycle time, tá certo? Até a fase anterior, por exemplo, que seja validação, ou que seja preparação para deploy, seja lá o que for, pré-produção, o que for.
mas a gente só pode fazer isso com histórias não concluídas. Então, o Working Item Age, ou o tempo de envelhecimento das User Stories, ela precisa ser medido. Para quê? Também para poder ser melhorado. Isso tem uma métrica de quanto tempo se demora para fazer isso. Você vai perceber que tem muita coisa ali relacionada a desperdícios. A gente vai ver também no vídeo específico sobre isso. A quinta métrica é sobre fluxo de eficiência. É o quanto você está sendo efetivo no teu projeto. É quanto de valor agregado realmente você está entregando naquele entregável dentro do tempo total que você gasta. Então, vamos dar um exemplo prático com números para não dificultar a conta. Vamos supor que você puxa do backlog e bota em Doing e você começa a executar e demora 2 dias para executar. E aí você vai passar para teste, passou para teste, e aí fica 1 dia esperando para a pessoa começar a testar. Aí ela demora 2 dias para testar. E aí ela vai e passa para validação. Só que até você chegar e começar a validar demora mais 1 dia. E aí a pessoa vai e valida em 2 dias. E aí quanto tempo de valor agregado você teve ali dentro? 6 dias. 2 que você desenvolveu, 2 porque se realmente testou e 2 porque realmente se validou. Mas qual foi o lead time disso? Foram 8, que ficou 1 dia esperando para começar o teste e mais 1 dia esperando para validar. Então o que você faz nessa história? Você pega o valor agregado em termos de dias, porque é a unidade que a gente está usando, podem ser horas, pode ser o que for, mas é a mesma unidade. Então você pega 6, porque foi o que realmente você agregou valor, e divide por 8, porque foi o lead time total disso. Isso te dá a taxa ou o fluxo de eficiência que a gente tem ali dentro, tá certo? Então isso é a quinta métrica que a gente precisa medir dentro dos nossos projetos, porque aí a gente consegue identificar os desperdícios, os gargalos, para poder fazer o Kaizen, para fazer uma melhoria dentro desse fluxo de trabalho e chegar mais próximo, cada vez mais próximo a 100%. Bom, a sexta métrica muita gente não faz e também está ligado ao desperdício, que é o blocked time, né? É o tempo de bloqueio. Lembrando que não se faz uma raia, uma fase de bloqueio dentro do teu quadro. Isso é um status, isso é um estado da user story e não faz parte do processo. Todas as histórias, quando você bota num quadro, ela tem que passar por todas as fases. Se existir uma fase que você pode vir a saltar ela, significa que ela não é uma fase. Então, isso é um estado da história. Então, você mede, coloca, se porventura existe um bloqueio de definição, um bloqueio de repriorização, um bloqueio de alguma dúvida que precise tirar com a área de negócio, coloca ela em estado de blockade, marca a data de entrada e depois mede para vocês começarem a perceber quanto tempo se demora em bloqueio aquela história. Porque isso vai impactar onde? No cycle time e no lead time. Então, outra métrica importante da gente medir é o blocked time, é o tempo de bloqueio. E por última métrica, não menos importante, muito pelo contrário, é a velocity. A velocity, e o que é a velocity? Que nada mais é do que o nome, é a velocidade de entrega, ou quantidade de pontos ou de horas, seja lá o número ou a medida que você queira dar aqui dentro, que o teu time entrega dentro de um espaço de tempo, que, por exemplo, pode ser numa sprint. A gente precisa medir a velocity. Isso é muito importante. A tendência natural é que quanto mais você vai caminhando dentro das sprints, se a gente estiver usando o Scrum, a sua velocity vai melhorando. Por que vai melhorando? Você vai conhecendo o processo, você vai conhecendo o negócio, você vai conhecendo os teus usuários e cada vez mais a equipe vai se conhecendo. Então a equipe se conhecendo, ela consegue ter mais sinergia, consegue ter mais multidisciplinaridade, consegue atuar e ajudar o outro, e a velocity você consegue entregar mais pontos, entregar mais horas de valor dentro daquela fase de tempo, se porventura foi a sprint, com relação às primeiras sprints do projeto. Então, recapitulando, e uma coisa importante, não confunda métricas com gráficos, com diagramas, com reportes. Vou dar um exemplo. O CFD, já gravei vídeo sobre CFD, se você procurar você vai conseguir achar aqui, que é o diagrama de fluxo acumulado. Ali a gente consegue várias métricas dentro desse gráfico, mas o gráfico não é uma métrica. O gráfico é uma gestão à vista de algumas métricas. No caso do CFD,
do diagrama de fluxo acumulado, você consegue ver o WIP, você consegue ver lead time, você consegue ver throughput. São métricas que eu acabei de falar aqui. Então não confunda, como por exemplo o burn down e o burn up. O burn down e o burn up é um gráfico, é um diagrama para que você consiga ver as histórias que você tem que entregar e quantas histórias você entregou ao longo do tempo. Mas não significa que aquilo é uma métrica, aquilo é uma forma de mostrar se você está adiantado ou está atrasado em relação ao tempo que você tem de projeto, ok? Então vamos lá, lead time e cycle time, throughput, WIP, work item age, fluxo de eficiência, blocked time e velocity. A gente vai gravar vídeos, se você achar específicos sobre cada uma dessas métricas, ensinar como monta. Se você quiser alguma outra métrica, escreve aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de explicar e aguarda os próximos vídeos que a gente vai falar e explicar um pouquinho cada uma dessas métricas e trazer exemplos para você, para facilitar a aplicação nos projetos e você conseguir fazer as melhorias contínuas. Lembra, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende e não se tem sucesso se a gente não conseguir gerenciar, tá bom? Vamos ao William Edward Deming, o criador do PDCA, porque isso vai virar o nosso mantra daqui para as próximas aulas ou os próximos vídeos. Fica comigo e até o próximo vídeo.